Bem, antes da nossa prece, vamos ler a primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que tem como título Bem-aventurado os aflitos, e é uma passagem que Mateus nos conta do Sermão da Montanha, que ele nos diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurado, então, sejamos todos nós, que buscando nos unir em pensamento e em coração, rogando ao coração generoso de Jesus, pelas bênçãos do estudo, pela proteção, pelo amparo espiritual, e que todos nós, seja onde quer que estejamos nesse momento, mais unidos nessa faixa de estudo, de vibração do Cristo, possamos ser atendidos, cada um de nós, em nossas reais necessidades. Que Jesus assim nos abençoe essa tarefa de estudarmos sempre para cada vez compreendermos melhor a vontade de Deus em nossas vidas. Que dessa maneira, então, possamos dar início quando conversamos sobre essa passagem, que é esse sermão na montanha dos bem-aventurados. E pensamos, né? Em que situação nos enquadramos nesse sermão? Nós somos os que só choramos, nós já nos vemos consolados, nós somos aqueles que temos fome e sede de justiça, sofremos perseguição. Então nós percebemos que todo esse sermão é um convite de Jesus a todos aqueles que choram, aos que sentem dores, aflições, para que não se sintam amargurados ou desesperançados. Jesus é justamente o mestre amigo que chega esclarecendo sobre a dor e dando consolação. Nós sabemos que quando Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, que o reino de Deus lhes pertencia, ele não se referia, de modo geral, a todos que sofrem. Porque todos que vivem na Terra, num planeta como o nosso, sofrem, mas nem todos sabem sofrer, nem todos conseguem encontrar o consolo em Jesus. Por que nós falamos, né, que todos sofrem? Porque a dor, ela é democrática, né? Deus nos permite que todos, ricos e pobres, de qualquer credo, cor, raça, né, tenhamos dor. É uma forma de desenvolvermos empatia para falarmos assim, disso aqui eu conheço. Então a gente não pode falar que desconhece a dor que a gente causa no outro, porque a gente sabe que dói. A gente que já está aqui na doutrina espírita, nós já somos aquelas almas cansadas de sofrer, de bater cabeça na mesma parede, dar murro na ponta da faca. A gente que já está aqui, a gente já está com a cabecinha bem baixa, pedindo socorro, pedindo entendimento e esclarecimento. Nós trouxemos também para iniciar uma história, né, que é uma lenda que se conta de uma mãe que buscou, uma história oriental em que uma mãe busca um mestre quando ela perde o seu filho, desencarnado recentemente, um bebezinho, né? E ela vai buscar esse mestre pedindo que ele faça um milagre, de fazer com que ele retorne à vida, com que ele possa usar o poder dele, né, junto a Deus, para fazer que aquela vida seja restituída
aquele filho do coração. E o mestre, então, olhando aquela mãe, muito apiedado, fez uma proposta a ela, para não deixá-la sem resposta. Falou assim: olha só, minha querida, você vá até a cidade, porque ele se encontrava lá no monte, né? Então ele falou: você desce ao vale e vai buscar meio metro de linho. Mas esse linho, ele tem um detalhe: ele tem que ter vindo de um lar onde a dor nunca tenha penetrado, uma casa onde ninguém tenha tido o conhecimento de aflição ou tenha tido uma lágrima, né? Tenha conhecido a lágrima. E você pode me trazer esse linho, meio metro, 1 metro, o que você puder. E nós vamos colocar nessa criancinha, em cima dela, esse tecido, eu vou fazer uma prece a Deus. Mas olha bem, a condição indispensável desse linho para colocar sobre a criança é que venha de um lar que nunca tenha passado pela dor. Ele falou que isso era indispensável. Então a mãe desceu correndo, né, lá para a montanha e foi de casa em casa perguntar a todo mundo se tinha um pedaço de linho para o filho dela. E as pessoas falaram: eu tenho. A primeira casa veio e trouxe um retalho de linho. E aí a jovem mãezinha perguntou assim: vocês aqui já sofreram alguma vez? Aí a dona da casa falou assim: não uma, inúmeras vezes. Ela falou: ah, então esse linho não serve. Aí ela foi para uma outra casa, bateu nessa porta, pediu linho. Você pode me dar meio metro de linho? E a moça foi lá dentro: posso sim, minha filha. Mas ela perguntou: e essa casa aqui que vocês moram? Vocês, alguém aqui já chorou? Né? Vocês aqui já derramaram lágrimas? Já tiveram angústia? E a resposta: sim, já enfrentamos o sofrimento por diversas vezes. A nossa casa aqui já conheceu muitas vezes o amargo das lágrimas. E ela não pôde, então, receber o pedaço de linho. Mais uma vez ela agradeceu, devolveu, bateu na terceira, quarta, quinta casa, sexta, até que esgotou lá todos aqueles quarteirões, né? E foi ao seguinte: uma mãe nunca desiste, continuou perseguindo lá o linho de um lar que nunca tinha tido o sofrimento. E já no fim do dia, ela subiu a montanha e foi conversar lá com o mestre. E ele perguntou: você encontrou o pedaço de linho que te pedi? E ela falou: não, não consegui. Todas as portas que eu bati, todas as casas em que estive, todas elas já tinham conhecido a dor, o sofrimento e tinham chorado. Não consegui um pedaço de linho que pertencesse a uma criatura que não tivesse ainda conhecido algum tipo de aflição. E ele então conversou com ela: minha filha, se a cidade inteira onde você mora, se todas as criaturas que aqui estão já conheceram a dor, já sentiram dentro do seu coração os espinhos do sofrimento, como é que você quer passar ilesa, né? Como é que você quer sobrepairar o ambiente em que você vive? A dor é uma hóspede constante de todas as criaturas humanas. É aquela visita sempre indesejável, sempre importuna, mas que há milênio nos acompanha. E ela também é que burila o nosso espírito e vai dulcificando o nosso coração. É uma bela história, né? Quando a gente para pensar, primeiramente, que nós não estamos sozinhos na dor, todos vivem as suas dores, possuem as suas fontes de sofrimento. Todos nós choramos. E por que nós choramos? Toda a cidade chora, cada um traz dentro de si um pedaço de uma história com suas lágrimas, com a sua amargura daquele momento. Nós vivemos num planeta próprio ainda da nossa condição de espíritos, ainda cheio de falhas,
cheio de imperfeições, que sofrem porque ainda fazem os outros sofrerem. Nós viveremos um dia num local sem dor, quando a ideia de machucar o outro, seja esse o que for, nos seja intolerável, só a ideia. Então, nós viveremos num planeta que seremos os bem-aventurados. E quando a gente pensa nessa dor, nesse choro, a gente pensa assim: e por que que nós estamos chorando? Nós estamos com uma dor física, nós estamos com uma dor moral, nós estamos frustrados, nós fomos acusados de alguma coisa, caluniados, fomos abandonados, nos sentimos ofendidos por alguém, ou muitas vezes porque nem entendemos o motivo do sofrimento que nos atinge, não sabemos nem explicar. Seja qual for a dor, nós vamos compreender como, na leitura que nós fizemos, né, na história que nós contamos, ela é sempre uma fonte de educação da nossa alma. É ela que nos faz chorar para que a gente pense assim: puxa, mas eu estava fazendo tudo corretamente? Ou então, eu estava fazendo tudo o que eu sabia fazer dentro das minhas melhores intenções? Por que então aconteceu essa situação que me faz chorar, me faz sentir dor? Quando nós choramos pela dor, por si só, nós não melhoramos. Porque a dor por ela mesma, ela não faz ninguém melhorar. A criatura pode sofrer todas as suas reencarnações e não melhorar nada, porque não foi o suficiente para acordá-la. A dor, ela funciona como um despertador, um despertar pela dor, um remédio amargo para que a gente possa acordar. Porque aí a gente começa a raciocinar, a querer compreender esses episódios naturais das nossas vidas e da vida de todo mundo, porque não somos os únicos. E com esses entendimentos, nós passamos a ser aquelas almas para quem Jesus quis dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, primeiramente, vamos raciocinar bem sobre isso. Nós precisamos organizar nossa mente, o nosso coração, de uma maneira com que nenhuma situação nos surpreenda. Para que nada que aconteça a gente fale assim: oh, eu não esperava por isso. Oh, isso eu não sei resolver. Não, nós vamos aprender a pensar sobre qualquer tipo de dor. Primeiramente, nós temos que ter as nossas premissas, nosso entendimento moral muito bem alicerçado. E depois que essa base estiver bem organizada, nós podemos colocar qualquer tipo de situação para testarmos a sua eficácia. Primeiramente, nós confiamos em Jesus e nas suas promessas? Essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Qualquer quadro que a gente veja no mundo hoje, na televisão, no rádio, o amigo que nos conta, a gente pensa assim: eu acredito em Jesus, na promessa dele? Sim. Então, respiro. Depois eu penso assim: eu acredito na vida futura? Eu sou espírita. Eu acredito na imortalidade da alma e na reencarnação? Porque quando eu compreendo a reencarnação, todo o restante se encaixa maravilhosamente bem. Enquanto eu não tiver essa ideia da vida futura, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com o plano espiritual, tudo vai ser muito complicado. Mas nós respondemos sim, acreditamos na vida futura, acreditamos na reencarnação. Depois nós pensamos assim: Jesus, quando veio à Terra, veio porque viu luz, porque viu em nós a possibilidade de aprendermos, de entendermos e desenvolvermos dentro de nós as nossas potências. Ele veio e nos apresentou um Deus, mas não um Deus
que os judeus apresentavam. Apresentou um Deus Pai, justo, bom e misericordioso. E nós nos perguntamos, nós confiamos nesse Pai? Isso é muito importante. Mesmo que a gente não tenha condições nem intelectuais, nem morais, para se adentrar mais a ideia de Deus, mas alguma coisa falou assim, confiamos em Jesus. Jesus apresentou um Pai. Nós confiamos em Jesus? Confiamos nesse Pai. Um Pai de amor, bondade e misericórdia. Um Pai que não tem forma de ser humano. Muitas vezes é difícil, mas nós vamos dentro de nós aprendendo a sentir esse Deus. Portanto, quando algumas criaturas veem algumas coisas próximas a gente e diz, puxa, mas isso não é justo acontecer na minha vida, não é justo acontecer na sua vida, e aí a gente vai lembrar, espera aí, tem um axioma que a doutrina espírita nos fez relembrar. Todo efeito tem uma causa. E essas misérias, essas dores são efeitos que devem ter uma causa. E desde que nós admitimos um Deus justo e bom, essa causa tem que ser justa, gente. E aí a gente pensa assim, então por que nós sofremos aflições? Voltamos para essa pergunta. Por uma lei de causa e efeito, segundo o qual todas as nossas ações possuem um efeito correlato. Se uma ação é boa, o resultado vai ser positivo àquele que fez a ação. Se é uma ação má, nós vamos colher os efeitos desfavoráveis. E essa lei está diretamente relacionada à justiça de Deus, que nos diz, a cada um segundo as suas obras. A cada um é dado o que merece. É matematicamente. Portanto, nós lembramos aqui que todo sofrimento, ele vem ser resultante de uma causa. E não é uma consequência. E às vezes a pessoa fala, essa dor que eu passo, né, é a causa dos meus problemas. Não, não é causa. A dor e o sofrimento é consequência. E a gente começa a perguntar se a dor que sentimos é uma consequência, onde está a causa? Onde vai estar a origem? Nós sabemos que a origem está numa escolha equivocada que nós fizemos nos nossos processos de vidas, várias vidas. Deus nos deu a possibilidade de raciocinar, de pensarmos, e por isso nós temos uma coisa que não podemos abrir mão nunca no nosso processo evolutivo, que é o livre-arbítrio. Então nós raciocinamos com uma vontade livre, que isso nós chamamos de livre-arbítrio. São as nossas escolhas, tanto para fazer ou para deixar de fazer. E qualquer uma dessas escolhas que venham infringir as leis de Deus, nós iremos ter sofrimento. Teremos responsabilidade e o dever de reparar esta lei. Nós estamos sempre buscando reparar a lei, nos quitar com essa lei. Então, a causa da aflição, ela se encontra numa escolha equivocada, que foi guiada pela minha livre vontade, que infringiu a lei de Deus. Lei de amor, de justiça. Vamos reparar assim. O uso e o abuso são coisas diferentes. O uso Deus permite. O abuso é tudo que está fora do justo limite. Então, a causa da minha dor é um comportamento de abuso, de desajuste perante as leis de Deus. Aí a gente começa a perguntar, mas para que serve? Então, já entendi onde é que está a causa, está no meu comportamento. Mas por que dá essa dor toda? Porque se não tivesse dor, eu ia continuar repetindo o mesmo comportamento. Então, a utilidade desse processo, desse despertar, é para que eu aprenda.
para que eu comece a acordar e discernir, pensar assim, ó, eu posso comer aqui esse pedacinho aqui agora no friozinho, né? Eu posso comer aqui um prato de canjica, um prato e meio, né? De noite, ó, que coisa gostosa. E isso está nos justos limites. Eu não tenho nenhum outro problema. Quando eu quero comer lá a panela inteira, eu vou sentir dor. Aí eu vou tomar um remédio lá para passar aquilo lá. Aquilo passa. Aí outra vez vem uma outra situação. Aí eu vou comer aquilo, como mais, começa a sentir dor. Ué, aí eu falo, o que me faz mal é a canjica. Não, não é a canjica que me fez mal. O que me fez mal foi o excesso de canjica. Eu amo canjica. Então, eu tenho que olhar para a canjica e ter o quê? Eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que raciocinar que o meu corpo só comporta uma determinada quantidade, e tudo isso que sai desse limite vira um abuso que vai me causar dor. Então, não é a canjica. O problema são os meus desejos, uma compulsão, é uma coisa que eu não estou conseguindo controlar. Então, ali está a causa. Então, eu começo ali a me conhecer, paro para pensar, começo a me responsabilizar por essas escolhas e começo a discernir em tudo na vida. O que traz bem, o que traz mal. E a partir dali eu vou começando a fazer outras escolhas. Eu vou evitar o quê? Novas fontes de sofrimento, que decorrente muitas vezes da minha ignorância ou então da minha dissídia. Então eu começo a pensar assim, ó, eu recebo X por mês, eu quero gastar 2X. Eu sofri por causa desse objeto, por causa dessa situação. Não, eu sofro porque eu tive um comportamento fora do meu limite de orçamento. Foi uma escolha minha, eu tenho que aprender a me responsabilizar. Então, uma pessoa também que pega um carro, sai dirigindo sem condições e o carro bate. Foi culpa do carro? Não, a culpa é do motorista. Então, a gente vai aprendendo que o espírito, de uma forma geral, somos todos nós somos espíritos imortais, já vivemos e viveremos inúmeras outras vidas para evoluirmos, para progredirmos. E a gente não vai se transformar de uma forma súbita, a natureza não vai dar salto. Nós vamos nos olhar, vamos nos conhecer, vamos tentar entender aquela dor, aonde está a causa, que a causa reside em nós. Então a gente começa a entender que quando a gente desencarna, a gente não se torna santo, não. Nós vamos ainda persistir nos nossos erros, nos nossos preconceitos, até que a gente venha se esclarecer. A gente se esclarece pelo estudo. O estudo é uma forma da gente falar assim, vamos caminhar dentro dessa linha de raciocínio, vamos pela disciplina, então. Ou então, a gente vai aprender mesmo pelo sofrimento, pela dor. Dói tanto que vai chegar um momento que a gente vai parar. E não tem mais como ficar colocando culpa nem do lado, nem do outro, nem para cima, nem para baixo. A gente vai se olhar. Então, às vezes a gente fala, puxa, mas fulano sofre tanto. Puxa, mas será que agora ele vai parar de sofrer? A hora que ele fizer o aprendizado para a dor. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. E às vezes ainda não é suficiente aquela dor naquela criatura. É triste. Mas muitas vezes nós vamos ver que aquela criatura que está sofrendo, aquele sofrimento ainda não foi suficiente para aprender. Quando passa aquele sofrimento, a gente vê o que ela faz. Faz tudo igualzinho novamente. Porque ainda não foi o quê? Aquilo ainda não foi, que a gente fala, consolidado na sua estrutura espiritual de aprendizado. Que quando a gente aprende mesmo a tabuada, lembra quando a gente aprendia a tabuada? A gente sabe tanto 8 vezes 3 como 3 vezes 8. A gente já aprendeu de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados. A gente aprendeu aquilo ali. Joga a gente naquela situação que a gente vai saber sair daquela situação. Né? Enquanto a gente não tem isso, então a pessoa às vezes vai ter que sofrer um pouco mais. Então nós vamos pensar assim, liberdade é igual a responsabilidade. Nós conquistamos esse direito
que é um direito inalienável de pensar. A gente não vai abrir mão de pensar, de raciocinar. Tem gente que fala, eu preferia, então, não ser responsabilizado por nada. Pô, mas então você não vai pensar? Aí a gente vai voltar lá para estado de espírito ainda primitivo? Não, né? Nós somos igual crianças que já estamos na nossa mocidade, e estamos caminhando. Não somos ainda, talvez, tão maduros, mas não somos mais aquela fase infantil. Então, a gente já começa a usar a nossa vontade livre, com o nosso livre-arbítrio, para escolher e saber que o resultado será segundo essa escolha. Então, eu raciocino, tenho meu livre-arbítrio, faço as minhas escolhas, dentro da lei de Deus, fora da lei de Deus, sofrimento e reparação. Então, a causa das nossas aflições sempre será encontrada numa escolha equivocada, que foi guiada pela minha livre vontade, que infringiu a lei de Deus, que gera dor. Isso a gente tem que entender. Isso é muito importante, que a causa é um comportamento desajustado perante a lei de Deus. Não é o sofrimento é resultante, então, dessa causa. A gente sempre tem que lembrar isso. A causa é o meu livre-arbítrio mal utilizado. Que a liberdade eu tenho. Ele está sendo mal utilizado. Então, não cabe eu ficar falando, a providência divina esqueceu de mim, Deus está me punindo. Não existe nada disso. Vamos aprender a assumir nossa responsabilidade. E a hora que a gente falar assim, se eu tivesse feito uma coisa, se eu não tivesse feito aquilo, não me encontraria nessa situação. Quando a gente começa a pensar assim, o que acontece? A misericórdia divina vai nos dar uma nova possibilidade de aprendizado. E naquilo tudo vai retornar. Tudo aquilo que a gente ainda não fez direitinho, que a gente no final fala, puxa, não consegui me guiar dentro do padrão de Jesus. Podemos ter certeza que nova oportunidade. Podem ser outros personagens, mas aquela situação vai retornar para que a gente tenha a possibilidade de experimentar um novo caminho dentro do padrão de Jesus. Por isso que nós falamos tanto da importância de estudarmos a lei de Deus, para a gente pensar assim, que Jesus nos ensina tanto a lei de Deus, a gente fala assim, olha como é que Jesus nos ensina a agir nessa situação. Olha como é que eu estou agindo. Então, é por isso que eu sofro tanto. Olha como é que Jesus faz num caso como esse. A gente lê lá o Evangelho, a gente vai vendo como é que eu estou usando a minha liberdade. De uma forma responsável ou de uma forma impulsiva? Eu ajo com reflexão ou sou aquela pessoa irreflexiva que somente reage, sou reativa? Eu estudo. Então, a gente sempre precisa compreender que teremos que reparar a lei que infringimos hoje, nessa encarnação, ontem, em reencarnações anteriores, ou amanhã. Isso nós chamamos as causas anteriores e atuais das nossas dores, porque a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Bem, nesse momento, podemos pensar assim, nós choramos. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. E nós, será que estamos sendo verdadeiramente consolados? É interessante essa questão do consolo, né? O que é ser consolado? Pegar uma imagem de Jesus, ficar beijando, ou de qualquer outra imagem, ou ficarmos ajoelhados, ou repetindo preces? A gente sabe que não será por aí. A gente tem que começar a pensar qual o caminho que nós estamos buscando para receber esse consolo. Nós temos que pensar no nosso caminhar. Nós já somos capazes de entender qual é o consolo que Jesus prometeu ao nosso coração? Quando ele nos chamou a todos aqueles que sofrem? Olha, para nós espírita, nós já temos, né, percepções da vida espiritual, as nossas leituras são muito mais profundas que a espiritualidade nos traz, para abrir a nossa mente, os nossos entendimentos. Nós fazemos trabalhos dentro das casas espíritas, nós percebemos as comunicações que os amigos espirituais nos trazem
para nos alertar, para nos esclarecer. Nós já somos capazes de perceber quando estamos caminhando dentro ou fora da lei de Deus. Nós temos essa possibilidade mais do que muitos companheiros. Nós temos essa possibilidade da comunicação. Então, é quando a gente pensa assim, será que com todo esse entendimento que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita nos trouxe como consolo, como lenitivo, como esclarecimento, eu já sou capaz de retornar aos trilhos corretos? Porque nós saímos dos trilhos, né? Por isso que nós somos aqueles filhos pródigos que estamos voltando para a casa do Pai. Nós já somos capazes de voltarmos aos trilhos corretos para sermos consolados verdadeiramente? Então, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Nem sempre é a dor que sentimos aqui ou acolá. Não é o que temos que nos faz chorar. Às vezes é até o que está faltando, às vezes nos falta coragem. Coragem para colocar a nossa vida nos trilhos, enveredar, né? Caminhar nas veredas corretas de Jesus. É quando a gente começa a endireitar os nossos joelhos para caminhar na direção certa. Isso tudo nos faz muito pensar. Nos lembramos de uma história. Eu particularmente gosto muito de história porque eu acho que elas são muito ricas assim para nos fazermos assim refletir um pouco mais. E tem uma história que se chama do mestre Ramesh. Então, conta que um dos mestres da Índia, chamado Ramesh, um dos seus discípulos chegou perto dele e perguntou assim: mestre, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto as outras sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogadas até num copo d'água? E esse mestre sorriu e contou, né, para o seu discípulo uma história. A história é assim. Era um sujeito que vivia amorosamente toda a sua vida. E quando ele morreu, todo mundo falou que ele iria para o céu. Um homem tão bondoso quanto ele só poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem, mas mesmo assim ele foi até lá. E naquela época, o céu ainda não tinha passado por um programa de qualidade total e ainda estava de uma forma meio precária o seu trabalho. A recepção não funcionava muito bem, a moça que deu boas-vindas para ele olhou na ficha dele em cima do balcão, não viu o nome dele na lista, falou para ele: olha, você não está na lista aqui do céu, não. Você vai mesmo é para o inferno. E no inferno, né, a gente imagina como deve ser, apesar que nós aqui sabemos que não existe céu e inferno, tá? Isso é só uma história. Lá, pela história do inferno, não existe o quê? Crachá, nem convite, estava desorganizado, qualquer que chega é convidado logo a entrar, o sujeito entrou e foi ficando. Passaram-se alguns dias lá, o chefe do céu, demônio mor, chegou furioso lá às portas do paraíso, foi tomar satisfação com São Pedro. Isso não é certo, São Pedro. Nunca imaginei que você fosse capaz de uma coisa horrível como essa que você está fazendo. É puro terrorismo que você está fazendo. E, sem saber o motivo de tanta raiva, São Pedro perguntou surpreso: o que se trata? Aí lá o chefe mor do inferno falou para ele: você mandou aquele sujeito aqui para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça lá. Ele está escutando as pessoas, está olhando nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. Isso antes da pandemia, né, gente? O inferno está insuportável, parece até o paraíso. Então ele fez um apelo: Pedro, por favor, pega aquele sujeito e traga-o para cá. Foi quando o mestre Ramesh terminou de contar a história, olhou carinhosamente para o discípulo e disse: meu filho, viva
com tanto amor no seu coração, que se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio lhe traga de volta para o paraíso. Ou seja, companheiros, problemas fazem parte da vida de todos nós. E não são eles que vão ter o poder de nos transformar. Nós é que transformamos eles. Nós não podemos permitir que o broto da amargura se instale em nosso coração. Porque as crises sempre existiram, vão continuar existindo, e nós não teremos muitas vezes escolha. A nossa vida estava, às vezes, toda organizadinha, e, de repente, a gente descobre que uma pessoa que nós amávamos adoeceu, o outro desencarnou, que a política do governo mudou, que o planeta está mudando, e infinitas outras possibilidades estão aparecendo e modificando a nossa maneira de viver. E a gente não pode escolher, muitas vezes, se vai ter a crise A, a crise B, mas a gente pode já escolher como é que vai enfrentar essas crises, essas dores. E nós sabemos que todas serão solucionadas, serão resolvidas. Nós vamos sentir mais fortes, com mais fé por termos encontrado soluções cristãs, não mais uma solução pensando dentro somente dos nossos interesses, mas uma solução em que a gente pense no outro, em que a gente pense em Deus primeiramente, como é que Deus me ensinou a fazer isso? O que Jesus me disse? Eu gostaria que isso fosse para mim. Então a gente já começa a raciocinar a nossa vida de uma outra maneira. Então tem pessoas que estão esperando para serem felizes não terem problema. Quando é que isso vai acontecer? Então, enquanto as coisas correm do jeito que eu quero, as pessoas dançam ao modo que eu entendo, tudo é sol, tudo é luz, felicidade. Aí eu tenho fé, aí eu sou uma pessoa de bem com a vida, sou generosa. Agora, no momento que a vida me coloca a conviver com pessoas que eu já não gosto, aí eu já começo a ficar infeliz. Se o dia também está cinzento, não está dando para praia, está com chuva, aí eu já fico com cara feia, já tenho dúvida. É o momento da sombra. Aí aquela revolta que eu passo a ter gera um abatimento dentro da minha alma e eu vou adoecer. Então, são criaturas que não aceitam ser contrariadas, não aceitam ter sonhos frustrados e começa a parecer um disco arranhado. Então, toda vez que a pessoa começa a dizer eu não posso viver sem isso, eu não posso viver dessa maneira, eu não suporto tal situação, aí a pessoa passa a ser joguete de circunstâncias porque não aprendeu a administrar. Então, ela vai viver como folha seca na tempestade, que a gente fala, tempestade emocional, entre a geleira e o vulcão, entre gargalhada e lágrima, prazer e dor, 88000, que vocês quiserem. Na realidade, é um pêndulo de relógio que vai assim, toque, toque, toque. Já reparou que a gente vive assim, quando a gente começa a afirmar essa inflexibilidade? Quanto mais resistimos, mais aquilo insiste. Tem a frase de Epíteto, que é um filósofo, que diz assim: não faça a sua felicidade depender daquilo que não depende de você. Então, depende de mim eu ficar doente? Se eu estou agindo dentro da minha consciência, tudo certinho? Não. Depende de mim o outro não querer mais viver comigo? Não. Depende de mim o meu filho, apesar de ensinar a minha filha a agir de forma diferente que eu ensinei? Não. Então a gente começa a entender, minha felicidade só daquilo que depende de mim. Então, quando a gente começa a pensar, como é que eu posso ser feliz com todo esse sofrimento que eu vivo, com toda essa dor? Como? A gente vai lembrar primeiro o seguinte, olha só, nós não somos plantas.
A planta, ela precisa lá da água, da luz, né? Do calor do sol, tudo favorável, bonitinho para ela. O ser humano é diferente. O ser humano cresce na adversidade e na dificuldade. É a hora que a gente bota isso aqui para pensar. Bota a cachola para raciocinar. Bota a criatividade, que é a mãe da necessidade. Já viu como é que é assim? Então, aquela situação difícil não é uma desgraça ou algo que veio para me aniquilar. Não é esse o objetivo, me aniquilar. Deus não é pai de aniquilar ninguém, não é pai punitivo. Só se eu permitir me paralisar e ficar como vítima, entrar na cada rebeldia, né? Onde eu não aceito mudar a minha forma de chegar, e aquela situação vai virar uma limitadora para mim, ou uma situação libertadora. Porque eu só me conheço no momento que a situação chega. Quantas coisas nós falávamos assim? Ah, se isso acontecer comigo, eu vou fazer isso e aquilo outro. Aconteceu e a gente não fez nem o outro, nem aquilo sim. Ou então, nossa, se isso acontecer comigo, eu não saberia resolver. E a gente soube resolver. E muito bem, obrigado. A gente pôde se conhecer possibilidades e limites. E é importante conhecer esses limites, porque a gente acha que pode tudo, a gente vai aprendendo que tem um limite. Então, a condição que está acontecendo é ideal para que eu desenvolva as minhas habilidades, as minhas potencialidades que eu nem sabia que eu tinha. A gente não brinca, ó. Você não nasceu quadrado, não, ó. Se vira. Se vira no estado de espírito de dar teu jeito, usa a tua criatividade. Está com necessidade? É a mãe que vai fazer nascer a criatividade ali, a necessidade. Quanto maior. Agora, a criatura paralisar, você vê que a gente vai... A criança, né, você tira a chupeta, ela bota o dedo, tu tira o dedo, ela bota o lencinho, ela vai até aprendendo a viver sem aquilo, ela vai sublimando, vai passando pelas fases. Assim somos nós. É a hora que nós descobrimos. E quem que de nós já conheceu algum santo, algum herói, uma alma de fibra que se fez sem a dor, longe de sofrimento? Nenhum. Todos nós olhamos de novo para aquela situação difícil pela qual nós passamos e conseguimos, muitas vezes, fazer daquele limão horroroso uma excelente limonada. E falamos assim hoje, puxa, se eu não tivesse passado por aquele intensivão ali que eu passei, eu hoje não estava ali cascando aquela pedra. Não é assim? Quantas reencarnações eu iria demorar para fazer aquele aprendizado, às vezes, que aquela dor que me deixou internado lá 3 meses no hospital, o fulano de tal que foi embora, não sei quem que desencarnou, me fez aprender que eu não aprenderia se não fosse aquele remédio amargo. Agora, ficar na rua chorando, batendo minha culpa, minha sagrada culpa, não resolve nada. A dor por dor não resolve. É quando eu paro. Então, é quando eu começo a pensar. Isso é para o meu progresso. É para eu crescer. É para eu superar a quem? A mim mesma, não é o outro, não. Senão eu estaria ali estacionada, né? Eu não vou regredir numa situação moral, mas fico ali estacionada. Então, aquilo vem para me buscar, encontrar soluções. Eu vou bater em porta para aquelas portas abrir. Então, na realidade, o que distingue muitas vezes as pessoas mais serenas, ou até felizes, daquelas que se julgam tristes e infelizes, não são os problemas. Porque problema todos nós temos, mas a forma pela qual ela interpreta aquela circunstância na vida dela, como é que ela processa aquilo dentro dela. Nós queremos ser felizes, é natural. Mas isso requer, né, um trabalho interior constante de reeducação moral. Quando a gente pensa, puxa, eu sou ainda um espírito imperfeito e é natural que em nossa vida, né, haja dor, haja problema. Pessoa complicada como a gente, não é natural? E o que os nossos problemas nos pedem é solução. Todo problema pede solução.
solução para atravessar a montanha. Não precisa eliminar a montanha. Solução inteligente, solução moral cristã. A gente sempre fala, a gente quer ser feliz, mas não mais a qualquer preço, não. Quais são as soluções que eu tenho diante dessa situação? Que eu não prejudique ninguém. Isso eu tenho que perguntar. Aí a gente para de ficar falando, por que isso acontece comigo? Aí a gente, para que isso está acontecendo comigo? O que essa situação está buscando me ensinar? E é olhar a dor como aquele olhar difícil, mas aquela visitante que não foi desejada, aquele hóspede que não é desejado, mas é um mestre que veio na minha vida por necessidade, porque eu ainda sou rebelde, porque se eu fosse uma pessoa dócil, eu aprenderia de uma outra maneira. Ou eu estou resgatando com a lei, ou eu estou ressarcindo a lei, ou estou aprendendo na lei. Sempre vou estar aprendendo. Então, nós queremos amadurecer, nós já aceitamos na vida, quando a gente quer amadurecer, que na vida há opostos. Isso tem que estar claro dentro da nossa mente. Então, vão ter dias de sol, noites estreladas, mas também vai ter dia de chuva, de trovoada. Vai ter dia que a gente vai levantar cheio de saúde e disposição. Mas vamos ter dia que nós vamos ter doenças. Nós temos um corpo físico passível de doenças ainda. Nós vamos ver muitos berços, mas nós vamos ver enterros. Nós vamos ver portas se abrindo e outras portas para a gente se fechando. Muitas pessoas amadas vão embora. Vão embora no sentido que vão para o plano espiritual. Nós sabemos que o amor não vai nos separar nunca. É um até breve, não existe adeus, que a vida sempre continuará. Enquanto isso, outras pessoas estão chegando em nossas vidas, em nossas famílias. Teremos vitórias, teremos derrotas, teremos o sabor do mel, o sabor do fel. Falaremos e ouviremos o sim, assim como não. Então é interessante porque algumas pessoas vão se sentir infelizes porque não conseguem muitas vezes detectar a causa daquele sofrimento. Isso já é um outro tipo de dor, porque é um vazio. Não foi nem ausência, partida de ninguém. É um vazio, é um sofrimento moral da alma. A gente fala dor da alma, que a alma traz. A pessoa às vezes fala assim, o que eu sinto é um nada. É um sentimento de falta. E aí nós já podemos conversar com essa pessoa e perguntar, falta alguma coisa, falta o quê? Nunca pensaste que te falta a comunhão com Deus, com o amor de Deus, o amor divino? Sentir esse amor, se fortalecer na certeza que Deus está conosco e que nenhum de nós se encontra sozinho, porque nunca esteve. Esse sentimento de confiança, a gente fala que é como uma cola que nos une uns aos outros e a Deus. É a hora que a gente transcende a dor e passa a ver essa dor como uma alavanca de progresso. A gente abre mão dos sonhos da vida material e começa a entender que o nosso objetivo é a vida espiritual. É discernir entre o bem e o mal, mas também discernir na vida o que é transitório e perecível, que tudo vai ficar, mas o que é eterno. A nossa escolha tem que ser para o imperecível, para aquilo que é eterno. É acreditar que não há sofrimento que o amor de Deus não cure. Mas nós temos que aprender a buscar esse Pai, como um Pai amoroso, essa relação que a prece nos permite de aproximação. Olhar que esse Pai nos ama infinitamente, mas está nos educando na escola da vida, na escola da terra. E Jesus, ele nos enviou para ser o nosso mestre, que nos esclarece e nos consola. E quando a gente começa a buscar ter comportamento de equilíbrio,
para poder melhorar as nossas situações, a ajuda nos chega. A solução vem através da intuição, através de um amigo, a página de um livro, é alguém que te dá um abraço, é um sonho que você se encontra com o teu mentor e guia espiritual, que você acorda e diz assim, o que aconteceu? Eu não sei, mas eu fui liberada daquelas correntes. Então é quando a gente entende que a gente não pode se permitir perturbar, nem pelo sol, nem pela chuva. Porque se há frio e calor, adeus. É aquele momento que a gente não vale mais nem chorar demais, nem rir desmedidamente. É quando a gente já vive buscando se manter equilibrado, invulnerável, acima desses opostos que a vida sempre vai ter, da noite e do dia, dos problemas que sempre estiveram ali e aqui. E vão continuar a existir, quer queiramos ou não, porque ele está buscando em nós a solução. A professora, quando dá um problema para o aluno, o que ela fala? Quero a solução desses problemas. Então, é justamente a minha falta de habilidade que precisa ser aprendida. Porque os problemas só querem solução. Eu que tenho que melhorar minha habilidade de dar resposta a eles. Então, no desespero, eu não encontro solução. Tudo passa, amiga. Tudo é passageiro. Tudo na vida é necessário e só o amor de Deus é imprescindível. É quando a gente já consegue se aquietar, como se sentasse assim na beira do caminho, num momento de dor, e a gente olhasse a nossa vida como se fosse aquele rio largo. E a gente começa a observar aquele rio, acima dele, para olhar como podemos ser melhores atuantes diante daquelas margens, diante do volume da água. Sermos mais eficazes, sem desespero, sem amargura, sem a falta de fé. Voltemos à própria pergunta inicial. Confiamos em Jesus? Confiamos. Confiamos no amor infinito de Deus? Confiamos. Confiamos na doutrina espírita que nos esclarece e traz o consolo? Confiamos. Somos almas que querem aprender. Por isso dizemos, Senhor, confio em Ti. E a promessa do Cristo foi, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que nós possamos, então, a cada dia, nos reerguer, nos reequilibrar, observando as situações, buscarmos aprender com ela, lembrando sempre, meu Pai me ama sempre. E eu continuo amando o Pai e ao Cristo. Muita paz a todos, muita paz aos vossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos meditar nessas palavras proferidas por nossa querida Maristela, quando ela diz que devemos confiar nesse Pai que Jesus nos apresentou. Então, isso é muito importante. E entender talvez as pessoas coloquem a dor como algo muito complexo. E talvez seja mesmo. Mas vamos meditar nessas palavras, porque com essas palavras que ecoam no fundo dos nossos corações, parece que a dor, as pessoas dizem aqui, parece que ela está falando, aconselhando, né? Então, isso é bom de ouvir. Então, toda dor é consequência de uma causa. E não se nos revoltar com a dor. Tentar levar a vida com dor ou sem dor, mas levando a vida, como disse Maristela. Então, Maristela, nós agradecemos profundamente a sua participação aqui na Web TV Espiritismo, as pessoas aqui lhe saudando, tem pessoas aqui que, como eu falei, pessoas que já lhe conheciam aqui, pessoas dizem que quando eu
quando eu passei a ouvi-la, parece que a minha vida ganhou mais foco. Então, talvez a gente não tenha essa dimensão. As pessoas que estão, falo das pessoas como você e outras pessoas, não tem dimensão do quanto as nossas palavras tocam em outras pessoas. Mas é bom a gente falar isso para saber se nós estamos falando a coisa certa, se as pessoas estão tendo feedback, né? E quando a gente ouve pessoas dizendo forte abraço, essas palavras me acalmou muito, essas palavras me deu um outro endereço, falou o que eu deveria ouvir, então isso é muito importante para todos nós. E nós nos sentimos alegres e deixo aqui a intenção e a vontade de poder contar com a sua presença outras vezes, se assim couber na sua agenda. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos, em especial neste momento, Maristela, o seu anjo de guarda possa intuí-la. E nós hoje vamos fazer uma oração agora no final, né? Eu vou fazer essa oração, uma breve prece, para podermos todos nós nos sintonizarmos com a espiritualidade maior, com Deus, com os nossos anjos de guarda, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelas dádivas que nos concedem, muito obrigado, Senhor, pelas dores que se apresentam nos nossos caminhos, pelos fardos que muitas vezes acreditamos ser impossíveis de carregá-los, mas sabemos, Senhor, que nunca nos daria ombros tão frágeis que não pudéssemos carregar esses fardos. Por esta razão, Senhor, agradecemos pela oportunidade da vida, da reencarnação, a oportunidade que nos destes para podermos evoluir, para podermos nos melhorar enquanto espíritos imortais que somos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, anjos de guarda, muita paz, que assim seja. Maristela, um beijo no coração de verdade, sinta-se abraçada pelo povo da Bahia. Opa! Viu? Sinta-se abraçada. E eu estava falando aqui em off que em oportunidade para frente faremos um esforço para tê-la aqui na nossa Semana Espírita de Ribeira do Pombal. Viu? Faremos esse esforço. Então, pessoal, mais uma vez eu peço, Maristela tem um canal lá no YouTube, que todos os dias, ou quase todos os dias, ela posta estudos sobre a doutrina espírita, fazendo as reflexões. Então, é importante, são reflexões profundas, que tocam realmente os nossos corações. Então, eu convido a todos a ir lá no canal Maristela Santos, no YouTube, e segui-la, e poder nos transformar juntos, né? Caminhando aí com Cristo e com nossa querida Maristela. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos pelo incentivo e apoio junto ao nosso estudo, nosso trabalho, a divulgação do nosso canal. Te agradeço de coração e a todos aqueles que vibram para a gente ficar aqui colocando, né, tendo a coragem de vir à frente e falar alguma coisa, porque todos nós somos corações ralados pela dor, com certeza, tá bom? Receba meu beijo, meu abraço, e um dia nos conheceremos de uma forma mais próxima, e Deus vai permitir, tá bom? Fica com Deus todos.